Mais uma vez, bom dia aos amados irmãos. Que Deus esteja presente em todo momento nessa manhã e que vocês possam entender o que foi preparado para hoje. Que o tema é paciência. Paciência. Isso eu tenho bastante experiência na minha vida. E eu queria começar falando lá em Salmos 40, versículo 1. Quem tiver com a sua Bíblia, aí, Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, esse é o versículo base, mas antes de discorrer sobre esse versículo, eu queria falar sobre a nossa cultura imediatista. Tudo é muito rápido, tudo tem que ser para ontem. Não, o pessoal não quer esperar. Tem que ser num clique. Eu não tenho paciência. Então, essa cultura imediatista, ela traz muitas consequências negativas. Como nós percebemos, as pessoas querem tudo muito rápido, e o que é feito rápido é feito sem pensar, sem analisar, muitas vezes sem estar preparado. E nós vamos estar falando sobre isso e quais são as consequências negativas. E uma coisa que esse mundo detesta é a palavra processo. As coisas necessitam de um processo, de um amadurecimento. Então vamos lá. Na nossa cultura imediatista, onde, por exemplo, as pessoas não querem esperar o casamento. E aí, as relações fora de casamento, trazendo transtornos, trazendo sofrimento para as pessoas envolvidas diretamente, depois para os filhos que possivelmente nascem. Então, essa pressa, essa necessidade de ter a sua satisfação momentânea garantida, ela traz consequência. A questão de você querer tudo muito rápido e não pensa com calma, toma decisão precipitada, chegam para você e falam: olha, tem um negócio estupendo, mas tem que ser para agora, se esperar você vai perder. E aí a pessoa entra numa situação onde compromete o orçamento familiar, onde a família sofre, o homem perde seus bens adquiridos com muito sacrifício, com muito esforço. Então, essa cultura imediatista, ela traz consequências muitas vezes gravíssimas, trazendo transtornos até onde a pessoa perde o desejo de viver. Então, nós estamos falando de ter paciência, de trabalhar um processo, um amadurecimento. E a Bíblia, ela é recheada de mensagens onde mostra como Deus trabalha na nossa vida, como Deus trabalha na vida daqueles que Ele tem escolhido para algumas tarefas. E para dar exemplo de duas personagens bíblicas, eu vou falar hoje sobre Moisés e sobre Jacó. Quando você pensa em Moisés, você vê o número 40. Moisés, lá no Egito, ele percebeu quem ele era, percebeu o seu povo,
tentou defender, não tinha ainda passado por nenhum processo com Deus, ele estava na ânsia de tomar as decisões pela sua própria cabeça, e quando ele viu um homem do seu povo, quando ele se descobre hebreu, ele vai defender e acaba, não sei se por querer ou o que aconteceu ali, ele acaba matando um egípcio. E com medo, naquela coisa intempestiva, sem pensar direito, aconteceu um assassinato. Ele vendo o que fez, ele foge. E lá vai ele para o deserto, fugido. E lá ele passa 40 anos e Deus tem um encontro com ele, através da sarça ardente, fala com ele. Ele, durante aqueles 40 anos que ele vive no deserto, ele vai sendo preparado para ser um líder. Ele ali no deserto, Deus vai trabalhando a vida dele de forma que ele faça o que Deus planejou. Já não é mais ele querendo, na sua ânsia, no seu desejo de fazer aquilo que ele pensa ser o correto, acaba trazendo consequências trágicas. Então, aqui a gente começa a perceber que existe um processo, que existe um caminhar. As coisas não são do dia para a noite. Aí Moisés, Deus fala com ele, põe dentro dele um desejo intenso de servir a Deus, e ele vai sendo trabalhado. Ele faz, de príncipe do Egito, ele vai cuidar de ovelhas. Ele vai começar a ser preparado para cuidar de um povo. Nós, cristãos, somos comparados como a ovelhas. Ovelhas do pasto do Senhor. Jesus se coloca como bom pastor. Então, ali, naqueles 40 anos do deserto, através daquele contato com aqueles pequenos animais, que, numa analogia, a gente se vê como ovelha, uma ovelha que não enxerga direito, que precisa de alguém que tome conta dela, que a proteja, que muitas vezes a coloque de volta no caminho, às vezes com cajado, com disciplina, orientando a ficar unida, a não se pôr em perigo. Então, tudo isso, Moisés foi sendo preparado ali no deserto. E aí chegou o dia em que Deus o chama. E ele volta para o Egito e acontece tudo o que Deus queria. As 10 pragas, a saída do povo, o povo saiu com muitas posses, com ouro, com prata, com objetos de valor que os egípcios deram para eles. Saíram. E aí tem um outro processo. 40 anos no deserto. 40 anos, Deus preparando uma geração para entrar na Terra Prometida. Aquele povo que saiu do Egito, em poucos dias, ele já poderia ter entrado na Terra Prometida. Porém, eles afrontaram tanto a Deus, eles foram tão duros de coração, que Deus fez esse povo peregrinar no deserto durante 40 anos, até que aquela geração dura de coração, que afrontou a Deus, vendo todos aqueles milagres, não aceitaram o cuidar de Deus, o projeto que Deus tinha para eles. E aí Deus fez o povo peregrinar 40 anos, até que todos morressem e só ficasse
a geração uma nova geração e aqueles que foram fiéis, que foram esses que lideraram a entrada na Terra Prometida, que é Canaã. Então vocês vejam que para tudo isso teve um processo de amadurecimento, um processo de paciência daqueles que esperavam a Terra Prometida, paciência de Deus com aquele povo rebelde, com aquele povo difícil. Aí vocês pensam, ai, aquele povo, já acabado com eles. Aquele povo é a nossa representação. Nós somos como eles. Quantas vezes Deus está trabalhando na nossa vida, mostrando o caminho que a gente precisa seguir, e a gente duro de coração, rebelde muitas vezes, não aceitando aquilo que Deus tem proposto para nós. Porque nem sempre o que Deus quer para nós agrada o nosso coração. Porque Ele enxerga acima. Nós só enxergamos o imediato. Não temos a paciência. Mas Deus vê lá adiante. Ele sabe aonde Ele quer nos encaminhar. Então, o que nós temos que perceber é esse processo, essa paciência que Ele quer que a gente tenha no trabalhar dele nas nossas vidas. Porque Ele tem paciência, Ele tem longanimidade, que é aquela paciência enorme, aquela paciência que enfrenta os obstáculos que somos nós. Então vocês vejam que Moisés e depois o povo teve que passar por esse processo de crescimento, de amadurecimento, e teve que trabalhar a sua paciência para chegar aonde Deus queria. Então, a nossa meta é a nossa Canaã espiritual. E nós estamos igualzinho esse povo. Temos que passar por esse processo, trabalhar a nossa paciência para compreender o que Deus deseja de nós. O trabalhar de Deus em nós. E aí um outro exemplo que eu coloquei aqui é de Jacó. Jacó, que enganou seu pai Isaque e conseguiu a bênção da primogenitura. Que se nós formos lembrar, ele tinha comprado essa primogenitura de Esaú. Esaú não se importou com ela e a vendeu por um prato de lentilha, por um guisado de lentilha. Então vocês vejam que Esaú desprezou. Mas Jacó, ele poderia ter tido a paciência de pedir orientação de Deus para como conseguir aquilo que lhe era de direito, porque o irmão tinha vendido. Ninguém sabia disso, só eles e Deus. Deus poderia ter dado um jeito, mas ele não. Ele quis, ele e a mãe dele quiseram na hora. E deram um jeitinho e enganaram o pai. Aí ele fugiu quando o irmão descobriu que a bênção tinha sido dada para ele fraudulentamente. Ele se disfarçou do irmão, colocou suas roupas para ter o seu cheiro. A mãe colocou peles no braço e no pescoço, porque Esaú era bem peludo e Jacó não. Então, toda essa enganação veio à tona. E a mãe tratou de mandar Jacó para a casa do irmão dela. Até porque ela não queria que Jacó tivesse o mesmo destino de Esaú.
Esaú estava se casando com as moças da terra, com pessoas dali, que não tinham os mesmos costumes, que não tinham as mesmas crenças. E as noras da sua mãe estavam trazendo muito transtorno. E aí ela manda Jacó para a casa do seu irmão. Chegando lá, na casa de Labão, ele pega e começa a trabalhar para o seu tio. Seu tio tem 2 filhas. Então, ele pega e tem a Rebeca e a Lia. Raquel e Lia. Rebeca é sua mãe. Raquel e Lia. Só que Raquel é a caçulinha. E a Lia é a mais velha. Mas ele se apaixonou pela caçulinha. Ela era linda. Linda, linda. E ele pega e propõe para o seu tio: eu vou trabalhar 7 anos pela sua filha, Raquel. E aí o pai das meninas, né, fala assim: ah, muito bom, né? O trabalho de graça por 7 anos, isso é excelente. E aí lá vai Jacó pacientemente trabalhar durante 7 anos com muito amor, olhando aquela moça que dava estímulo para o trabalho. Então você veja que ele trabalhou pela sua esposa. Esse esperar, quando se trata de namoro, quando você conhece alguém que você é atraído, seus olhos são atraídos, você tem desejo de estar junto daquela pessoa, existe um processo. Você conhece a pessoa, você vai ter amizade por ela, vai andar junto, sem namoro, andar junto, vá ver como a pessoa é. Ah, é ela mesma que eu quero, é ele mesmo que eu quero. Aí vai namorar, vai pedir direitinho, vai na família conhecer. Já, se você andou junto, você já até conhece a família, já sabe os hábitos deles. Você vai pedir namoro. Namoro é algo de andar um pouco mais próximo. E aí, chega a hora, não, é com essa pessoa mesmo que eu quero passar o resto da minha vida. Aí tem o noivado, que é um período de preparação. Você vai preparar uma casa, preparar um sustento. Tudo isso tem um processo. Exige paciência. E aí chega o momento da consumação. Você vai estar junto. Vão ser 2 numa só carne. É uma união tão profunda, tão importante, que Jesus compara ele como noivo e nós, igreja, como noiva. Numa intimidade onde os 2 se tornam um. Então, vejam como é importante isso. Ter a paciência. E o que nós vemos no mundo de hoje? Não tem paciência. Que é tudo imediato. E aí vem os transtornos, as confusões, as dores. Tudo isso que nós vemos nos dias de hoje são consequência desse imediatismo nas relações, dessa falta de compromisso com a família, filhos espalhados no mundo sem saber quem é o pai, muitas vezes sem saber até quem é a mãe, porque são abandonados numa lixeira, abandonados na porta de alguém, abandonados na rua. Então, entendam quantas coisas ruins vêm desse imediatismo, dessa falta de paciência de esperar o processo que Deus quer para a nossa vida. Não é por acaso que Ele orienta. É para o nosso bem.
aquele prazer momentâneo, imediato, pode trazer consequências muito longas, muito complexas, muito difíceis. E um abismo puxa o outro. Começa ruim, aí separa, às vezes até acerta um casamento às pressas, separa. O filho que veio desse casamento atropelado, é massacrado, não cresce bem. Aí essa mentezinha deformada, mal formada, cresce e vai levar no seu interior as consequências dessa família disfuncional, dessa família desestruturada, e vai formando outras famílias desestruturadas, e outras, e outras, e outras. E é o que nós vemos hoje. Famílias disfuncionais, totalmente destroçadas, formando uma sociedade fácil de ser manipulada. São pessoas que não têm firmeza, não têm base no lar. E é por isso que o diabo ataca tanto. É por isso que o diabo ele é incansável em atacar a criança que está se formando, as famílias, porque ele sabe que a família bem estruturada, ela dá sustentação para uma sociedade saudável. E aí, voltando a Jacó, 7 anos de espera, né? Ah, chegou o dia, eu vou casar com quem eu quero. Só que, assim como ele foi enganado, como ele enganou, ele foi enganado. Labão, seu tio, ao invés de colocar na tenda a sua filha Raquel, colocou a Lia, a mais velha. E ele, sem saber, dormiu com a sua esposa, que ele achava que era a querida dele, né? No dia seguinte ele descobre que é outra moça, que é outra pessoa, foi enganado. E aí o pai das meninas, Labão, fala, é que aqui não se faz isso, a gente casa a primeira mais velha. Por que não falou antes? Porque ele sabia que não ia ser aceita a proposta, né? Bom, mas agora que você casou com a mais velha, você fica com ela uma semana, que é o tempo normal das noivas, e depois você casa com a que você quer. Mas você terá que trabalhar mais 7 anos para mim. Aí lá foi feito. Ele trabalhou, né, praticamente forçado, mais 7 anos por sua esposa. Então, a consequência do que ele fez lá, a cobrança veio agora. Errado o seu tio. Mas, muitas vezes, as coisas vêm e você não sabe por quê. Observa, veja a sua vida. E você vai ver que tudo tem consequência. Aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Então, vamos lá. Eu li no começo, no Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor. Nós precisamos esperar com paciência em Deus, no Senhor. Então, vejam bem, você tem que prestar atenção em o que a Bíblia ensina. Muitas vezes nós ficamos pensando durante o dia. E a palavra nos orienta a meditarmos de dia e de noite nesta palavra. Então vocês vejam que se você tem que pensar todos os dias, pense coisas boas. Comece a ler. E assim como um animal rumina,
ele fica comendo aquilo e ele vai degustando, para absorver todos os nutrientes daquele alimento. Ele vai ruminando, ruminando, ruminando. Leia a palavra de Deus. Não precisa ser textos grandes, mas crie uma constância. Pegue versículos, pegue textos, vá lendo e vá analisando aquilo. Ah, você não está entendendo? Pegue literaturas, procure vídeos de pessoas que você tenha certeza. Se você não sabe quem é bom, quem não é, quem é correto na palavra, converse com seus pastores, peça orientação e vá tirando as dúvidas e vá absorvendo a palavra de Deus. Meditar de dia e de noite. Vá procurar o significado das palavras que você não conhece. Ai, longanimidade. Ah, isso, aquilo. Vá procurando, rumine, se alimente do que é bom. Se alimente daquilo que vai te trazer força. Pacientemente, vá estudando essa palavra. Você todo dia pensa. Pegue parte do seu dia para meditar na palavra. E você vai ver que meditando naquela palavra, ela vai tomando conta até do seu dia. Tire ensinamentos para cada dia. Você viu uma situação, assistiu alguma coisa, a palavra vem à tua mente. E aí ela trabalha a tua prática, seja na tua vida ou seja em algo que você está enxergando. Você vai começar a pegar a palavra e ela vai ter uma prática na sua vida. Você vai conseguir visualizar aquilo no dia a dia. Tinha um programa na rádio, na antiga Rádio Life, do pastor Natanael, era a notícia e o comentário bíblico. O pastor Natanael pegava uma notícia de jornal e ele pegava aquela notícia, ia na Bíblia, via os textos que se relacionavam àquela notícia. Eu era apaixonada por aquele quadro. Eu era apaixonada, porque ele colocava a palavra de Deus em prática no nosso cotidiano. Então eu conseguia enxergar a palavra não só como uma leitura comum. Ela criava vida, saía daquelas letrinhas e se tornava algo real no meu momento, no meu dia a dia. Eu achava aquilo fantástico. Eu tenho até em casa alguns textos, algumas notícias que eu copiei, eu fazia a mesma coisa que o pastor fazia naquele programa e eu tentava trabalhar aquilo, porque eu fazia, eu quero isso, eu quero ter essa facilidade em pegar as notícias e lembrar com facilidade o que a palavra diz a respeito disso. Era maravilhoso. Isso é praticar a palavra. Ele dava esse exemplo. Era tão lindo, tão maravilhoso fazer isso, trazer a palavra viva na tua vida. Mas isso exige de você paciência em ler, em se inteirar, orar. Quanto mais tempo você ora, mais tempo você se impregna da presença de Jesus Cristo, da presença de Deus. Quanto mais tempo você estiver lendo, mais você vai estar exalando o bom perfume de Cristo. E quando você está perto de alguém perfumado, você fica com a fragrância dele. Você pega um pouquinho daquele cheirinho dele, da pessoa. Muitas vezes
Você abraça o seu marido, quando você vê, na sua roupa está o cheiro dele. A pessoa que você ama, que você deu um abraço, o cheirinho fica em você. Então, quando você você se deixa estar na presença, em oração, se derramando, sabe aquelas orações de se jogar e se você está passando até às vezes por alguma dificuldade, você se derramar em lágrimas. Quando você levanta, você se sente confortado. Você deixou sair aquela mágoa, você expôs, você se jogou ali, você se expôs. Por isso que a palavra que Jesus fala, entra no teu quarto e ora em secreto. Teu pai está te vendo em secreto. Você tem total liberdade de falar o que você quiser para ele. Sem ninguém ouvir, sem ninguém ter um pré-julgamento. Então você vai estar falando da pessoa certa. E ali naquela presença, você vai ter aquele cheirinho dele em você. Quando você sair da presença dele, por onde você passar, você vai estar exalando aquele cheiro. Só que se você faz isso só uma vez e não faz mais, aquele cheiro tá se esvaindo. Você precisa voltar à presença dele para ter aquele cheiro de novo. Então, quanto mais tempo você passar, mais você vai ter o bom perfume de Cristo na tua vida. E isso exige paciência, exige tempo, exige amor, dedicação. Busque isso na sua vida. E vá ruminando durante o dia essa palavra. Vai trazendo, vai vendo aquilo que Deus fala com as notícias diárias, com as coisas que estão acontecendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você aceitou Jesus como teu Salvador, se a sua vida está colocada nas mãos dele, você é a igreja. E a partir do momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo habita em você. E tem uma palavra que diz, não extingais o Espírito Santo. A gente não pode deixar ele diminuir o seu poder na nossa vida. Muito pelo contrário, a gente tem que alimentar. Estar com os ouvidos abertos, porque ele fala com a gente o tempo todo. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente não pode achar que é qualquer coisa aquilo. Aquilo tem que incomodar. Se incomodar, o Espírito Santo está agindo em você. Você tem que deixar ele agir. Ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai agir de uma forma que você, a cada dia, se torne uma pessoa melhor. Então vamos ser a noiva que espera pelo noivo. Aí, eu coloquei aqui, ser paciente não pode ser desculpa para não trabalhar para Deus. Esperar em Deus não é ficar parado. Muitas vezes a pessoa pensa que a paciência é você ver tudo de errado acontecendo e ter a paciência de que Jesus um dia vai voltar e que tudo aquilo vai acabar. Eu vou ficar quietinho dentro da minha casa, lendo a palavra, ouvindo as coisas. De vez em quando eu vou na igreja. Não é isso. Essa paciência que nós temos que ter na espera não é uma paciência onde você fica sentado sem fazer nada. Você tem que ter a paciência do trabalhar de Deus em você, mas isso é para você trabalhar também, não é só Deus trabalhando. Você tem que trabalhar. O Espírito Santo trabalha na tua vida e você fica sem fazer nada. Você tem que fazer
o ID de Jesus. Você tem uma tarefa que é se posicionar numa sociedade corrompida. Você tem a tarefa de iluminar por onde você andar. Você tem uma tarefa de ir contra o erro. Não é se omitir, não é fingir que não é com você. Os ataques estão vindo, você vê as pessoas perecendo ao seu redor e não faz nada. Jesus, ele não deixou, eu vou subir para o Pai, mas ficar em Jerusalém, para que do alto sejais revestido de poder. Esse poder foi dado pelo Espírito Santo de Deus para você ter aquela ousadia. E através da palavra que você ruminou durante o dia, vão aparecer situações para você praticar essa palavra. As situações vão surgindo e você tem que ter um lastro, tem que ter uma base para responder. Não é ficar, a pessoa pergunta a razão da sua fé e você fica, eu não lembro de estar, porque você não estudou. Porque você não teve paciência de se expor à palavra. Então você tem que se preparar para dizer para os outros a razão da sua fé. Para quando acontecer alguma coisa no seu trabalho, você chegar e até com as suas próprias palavras, falar uma frase para eles que na realidade é um texto bíblico, é um versículo. Mas você, de uma forma contextualizada, com palavras do dia de hoje, você fala para a pessoa. Por exemplo, uma coisa comum, em tudo dai graças. Seja agradecido o tempo todo. A pessoa está lá reclamando no serviço, tal. Fica tranquilo, agradeça por tudo. Hoje você você acordou, você tem vida. Ou então você pega um texto, você vê uma situação difícil, um conflito. Aí você fala, olha, vai conversar com a pessoa. Tenta resolver só com ela, não fica falando pra gente. Vai lá e resolve direto. Que aí você não vai sofrer tanto, nem vai criar um ambiente ruim na casa ou no serviço. É tudo baseado. Isso que eu estou falando está baseado nas cartas de Paulo. Como lidar com os conflitos entre irmãos. Aí você contextualiza no ambiente de trabalho. Por que você vai conseguir fazer isso? Porque você se alimentou da palavra. Porque o Espírito Santo ele vai usar a tua vida por onde você passar. Então, você pega isso e você vai continuar trabalhando. Porém, pode até chegar um momento em que você vai ter um conflito real, onde vai ser colocado como os cristãos que estão sendo mortos por causa da sua fé. Os países fechados para o evangelho, eles matam. Tem missionários que estão presos. Alguns já foram mortos, outros estão presos. Muitos são presos e libertos, depois são presos de novo, aí são libertos, ficam nessa vida, nessa luta, nessa dificuldade. Pode ser. Você vai fugir? Você não tem que ter medo. Nós não temos que ter medo. Se chegar a esse ponto, podem matar a nossa carne, mas a alma sobrevive. E é essa alma que você tem que alimentar com a palavra de Deus, para se chegar um momento em que você tenha que enfrentar fisicamente, o Espírito Santo te dê forças para isso. Só que muitas vezes nós fazemos como Pedro, que no momento em que Jesus estava lá, açoitado,
machucado. Ele está lá no pátio, olhando Jesus, sofrendo aquilo tudo de noite, no frio. E ele está lá se aquecendo na fogueira. Vem uma empregada, uma pessoa humilde. E você é um galileu que andava com aquele Jesus. Não, 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 negou. Não teve coragem de se posicionar diante de uma pessoa simples. E aí o olhar de Jesus tocou. Ele enxergou o olhar de Jesus. Que profundidade deve ter sido. E o galo cantou. O galo cantou. E aí ele pôde lembrar as palavras. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, aquele Pedro que não teve coragem de se posicionar diante de uma humilde. Depois que o Espírito Santo desceu, ele foi revestido desse poder. Então, qualquer coisa que você venha enfrentar na sua vida é no poder de Deus. Não é você. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos, como diz lá nos Salmos, esperei com paciência no Senhor. Não é em qualquer pessoa. Na força do Espírito Santo de Deus. É através deste revestimento de poder que você vai ser capaz de falar do seu posicionamento em Cristo diante de qualquer pessoa, desde a mais simples até a grandes autoridades, ou até mesmo a um algoz, alguém que queira tirar sua vida. O prêmio que nós temos não é aqui na terra. O prêmio que nos é prometido é celestial. É claro que quem está em Cristo usufrui das benesses do Senhor, sim. A paz, o alimento diário, a roupa, os amigos. Nós somos beneficiados aqui na terra, sim. A natureza linda, o olhar, as montanhas, o passarinho. Nós temos as benesses de Deus ainda nos dias de hoje. Mas o que eu quero que vocês lembrem são as benesses celestiais. E qualquer dificuldade que a gente venha passar nessa terra não se compara a tudo que nós teremos nos céus. Espere com paciência no Senhor. E aqui fala, ele se inclinou para mim. Vocês já viram um pai, quando pega um bebê, ele se inclina e pega a criança no colo. É assim que Deus quer fazer conosco. Se você chorar, se você estiver passando por alguma dificuldade, espere com paciência no Senhor, busque a Ele, e Ele vai se inclinar, como diz no Salmo 40, versículo 1, Ele se inclina e Ele ouve o seu clamor. Então Deus, Ele quer se inclinar para você, Ele quer te pegar no colo, Ele quer te ajudar no dia a dia. Ele tem um amor tão grande, tão grande. Busca o Senhor. Tenha paciência com o processo que Ele tem na sua vida. Ele quer trabalhar você. Ele quer te tornar alguém muito, muito, muito poderoso nas mãos dele. Poder de salvar almas. De no teu dia a dia falar desse amor, falar desse Jesus,
que está voltando e que quer uma igreja santa aguardando por Ele. Se alimente da sua palavra. Espere com paciência no Senhor. Se passar por tribulações, creia, confie, Ele vai se inclinar e vai ouvir o teu clamor. Que nós possamos, nessa manhã, possamos nesse dia, entender o tratamento de Deus para nós. O tempo está acabando nessa terra. Tudo que nós temos visto está afunilando para a vinda de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça. Está afunilando. Não vamos perder tempo. Não vamos buscar coisas que não produzem fruto. Se aproxime mais do Senhor. A hora é agora. Não dá mais para perder tempo. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nos fortaleça a cada dia. E que nos ajude no nosso cotidiano para que a gente esteja pronto e com o espírito alerta, aguardando a volta de Jesus. Amém.